Muito bem. A gente seguindo ali, né, no Gênesis, no capítulo 4, a gente pode dar esse pulinho aí do capítulo 3. Vamos lá para Gênesis capítulo 4, Caim e Abel. E aí, Eva concebe Caim. Caim tem o seu irmão ali, o Abel. E aí vocês sabem da história, que o Caim ficou com inveja do Abel, porque o Abel, na hora de apresentar a oferta para esse Deus, ele ofereceu um novilho e as partes nobres do novilho, um novilho de 1 ano, ele ateou fogo, que é exatamente o holocausto. E quem já queimou carne, assim, com pelo e tudo mais, sabe que o cheiro é ruim, é tipo um pela-porco, mas Deus se agrada. É interessante que vocês vão ver Deus sempre falando na Bíblia que se agrada desse cheiro. E já o Caim era agricultor. O Caim apresentou a Deus ali as premissas da terra. E Deus não gostou. Ele gostou da oferta do Abel. Caim ficou com raiva e matou Abel. Certo? Bom, só tinha Caim e Abel na história. E tá claro isso na Bíblia, tá, gente? Não tem essa, que não contava mulheres. É que naquela época... Gente, eu tô indo na narrativa bíblica. Adão e Eva teve Caim e Abel. Ponto. Ponto. Não me venha com choromelas, como dizia aquele personagem lá do Chico Anísio, né? Da escolinha do professor Raimundo. É aquilo que está lá. E Caim chega para Deus e fala, porque Deus amaldiçoa Caim, e fala que ele vai ser um errante, que a terra bebeu o sangue de Abel, abriu a boca e bebeu o sangue de Abel, então tudo que Caim plantar não vai dar. E aí Caim fala assim, nossa, mas se eu sair assim como um errante, o primeiro homem que me vir vai me matar. E aí Deus fala, o homem que te matar, ele vai perder 7 filhos dele, 7 da família dele. Vai ser culpado da morte sua 7 vezes. Gente, que homem é esse? E aí mostra Caim conhecendo a sua esposa, e gerando filhos, e um que vai ser os primeiros que são da música, e aí tem um que é da metalurgia, que é o Cainã. Aliás, é o Tubal-Caim, desculpa. Tubal-Caim. Esse Tubal-Caim, se a gente for para esse tempo histórico, gente, ele está lá pertinho ali, né? De Adão. Ele está lá, então, vamos colocar, há 6.000 anos atrás. Há 6.000 anos atrás era a era do cobre, não era? Nem era a era do bronze direito. Estava chegando ali a era do bronze. Mas ele é o pai da metalurgia, daqueles que realmente trabalhavam o bronze e o ferro. Ele está na era do ferro, antes da era do ferro, que é de 1200 a.C., né? Esse Tubal-Caim é mais ou menos ali uns 4.000 a.C., no mínimo. Nem era a era do ferro, comecinho da era do bronze, e ele já dominava o bronze e o ferro. Quem é que está errado? É a Bíblia ou a história? É só você ir lá pegar o capítulo 4, o capítulo 5, essa narrativa está lá. Então a gente tem que estar sempre comparando com o que a gente entende de história, de antropologia, isso e aquilo outro, para a gente ver onde tem as brechas. O Jean, uma vez, perguntei para meu pastor, por que quando Caim matou Abel, ficou com medo de encontrar alguém que o matasse, sendo que não tinha ninguém na terra? O pastor não soube me responder. Ele foi até, Jean, humilde em dizer, olha, eu não sei te responder. Sabe? Eu até respeito esse pastor, é o melhor a fazer. Porque qualquer coisa que ele falasse ali, ele ia te enrolar. Ele ia vir com fé, olha, é que Abel, ele já tinha uma irmã que não foi contada, é isso que eles falam. Adão e Eva com certeza tiveram filhas, mas naquela época eles não contavam as mulheres e as crianças. Então, com certeza, aí você fala, então tem um pecado aí, um incesto. Olha, é que não era visto assim. Como não? Se Ló, né, foi embebedado pelas filhas, e as filhas tiveram filhos com ele, e isso foi considerado um erro, como que o incesto não é uma coisa errada? Então fica difícil deles explicarem, os padres, os pastores, explicarem isso. Eles vão vir com chorumelas, sabe? Eles vão vir com mentiras.
Se interessou por esse assunto? Então, o Cássio está abrindo um grupo de mentoria coletivo. Faça parte agora mesmo. Link na descrição. Então, essa situação do Caim e Abel, e a morte de Abel, e Caim casando, e mostrando a genealogia dele até Noema, e depois eles param, né, com essa narrativa dos descendentes de Caim, e voltam então para Sete. Aí a Bíblia diz, e aí Adão conheceu Eva novamente, o conhecer é coabitar, é ter relações sexuais, e veio Sete. E esse Sete, ele veio para substituir, e essa é a narrativa, para substituir o Abel que Caim matou. Certo? Então, veja assim, e depois de Sete, olha só, aí o nome de Deus começou a ser cultuado. Que nome de Deus? A Bíblia fala alguma coisa, qual que é o nome de Deus aí no comecinho? Fala! Que nome de Deus? Qual era o nome de Deus? E como depois de Sete, o nome de Deus começou a ser cultuado? E o holocausto e os altares começaram a ser feitos e tudo mais. Mas que nome de Deus? Vai ficar muito tempo sem aparecer em Gênesis essa questão do nome de Deus. Nós vamos ver realmente em Êxodo. Em Gênesis fica essa coisa obscura do nome de Deus. É importante saber disso. Aí nós vamos entrar nessa questão de onde que veio esse Yahvé, então. Mais lá para frente. Mais lá para frente. Então a gente tem que segurar essa informação de Sete, e o nome de Deus passou a ser cultuado, como algo a se pensar. E aí, Gênesis capítulo 4, versículo 26, que vocês vão encontrar essa informação. Gente, quase que eu não vou ficar falando muito de versículos também, tá? Eu vou falar de capítulos, olha, tá nesse capítulo, para estimular mesmo essa pesquisa. Isso, esse é o Shaddai, Bruno, que aparece mesmo, né, lá no livro de Gênesis. A gente começa a realmente ver que o povo está aí, né, firme e forte na pesquisa. El Shaddai, El Elyon, né? Deus El, que aparece lá na narrativa de Gênesis. Não tem o Yahvé. O Yahvé ele vai aparecer depois, certo? Então, Gênesis capítulo 5 tem essa pessoa do Enoque. Inclusive, eu fiz uma live na TVCH, né? Se vocês procurarem lá, tem lá, né, eu falando sobre o livro de Enoque. Mas eu vou acabar falando aqui também quando a gente entrar nos livros apócrifos e tal. Mas quem quiser se adiantar na pesquisa, vai lá na TVCH, procura lá, que eu fiz uma live falando sobre o livro de Enoque. Esse Enoque viveu 365 anos e foi arrebatado. Ele é o pai do Matusalém, aquele que viveu quase 1000 anos. Matusalém viveu cerca de 965 anos, foi bastante tempo mesmo, sabe? Foi o que mais viveu ali na narrativa bíblica. Muito bem, 969 anos viveu Matusalém, desculpa. Gênesis capítulo 6, Deus limita a vida humana em 120 anos. Então ele vai mais além, ele fala assim, olha, não é bom que o homem viva tanto, porque ele é ruim, ele é mau, então ele não vai viver mais, porque se vocês virem lá a narrativa, fulano viveu 350 anos, gerou filhos e filhas, depois viveu mais 600 anos. Fulano, tudo 700, 800, 900, e aí vai baixando com o decorrer do tempo, vocês vão perceber que vai diminuindo, né? Que vão vivendo no máximo 400, 300, 200, e a ideia é realmente chegar no máximo a 120 anos. Deus se arrepende de ter feito o homem. Gente, essa narrativa é muito louca. Porque como que pode, né, um Deus que é onisciente, ele errou, ele falhou na criação humana, se a gente entender dessa forma. Porque primeiro ele termina a criação, ele fica feliz e vê que tudo é muito bom. Mas depois ele olha e fala, nossa, Gênesis capítulo 2, tá, gente? Porque Gênesis capítulo 1 ele termina, tá tudo bom, tá tudo ótimo, não tem nada ruim. Mas no capítulo 2 o homem peca e tal, acontece tudo aquilo, e Deus se arrepende. O homem é mau. Eu me arrependi de ter criado. Eu errei.
É como se fosse o pintor, né? Ele faz uma obra, depois ele olha, ele quebra tudo, ficou horrível, não deu certo. Mas o pintor não é onisciente, não é onipotente, não é onipresente. E eu não estou questionando Deus, o Criador de verdade. Eu estou questionando esse Deus da Bíblia que nos é apresentado, que falha, que expressa sentimentos humanos. E, às vezes, os piores sentimentos humanos. Nós vamos ver aqui. Entende? É algo a se questionar.